Olá, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Lembrando ainda de quem não é inscrito e está vendo essa aula, se gostar da aula, se inscreva, compartilha o vídeo aí com pessoas que você acha que pode ter interesse nesse vídeo e se gostar da aula também deixe o seu like. Bom, essa aula ela é sobre uma coisa que sempre me perguntam bastante, que é sobre suco de beterraba. E isso ficou famoso recentemente, né? Muita gente começou a tomar suco de beterraba porque achava que melhorava o desempenho, mas ninguém sabe explicar muito bem por quê. Então, nessa aula, a gente vai tentar entender o que tem no suco de beterraba que o deixa ergogênico, ou seja, o que pode fazer com que ele melhore o desempenho. E se melhora o desempenho, se serve para qualquer atividade ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a beterraba é um alimento. Então, se ela é um alimento, ela é composta de várias coisas, tem várias coisas ali dentro. Tem macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína, lipídios. Tem micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, como é que a gente sabe o que tem ali dentro que está fazendo o efeito? Então, para fazer isso, você pega uma beterraba e vai tirando alguns compostos, deixando outros para ver se tirando e colocando composto se o efeito ergogênico continua ou não. Então, nesse processo, se identificou que o que faz a beterraba ser ergogênica, ou seja, melhorar o desempenho, é uma presença de um composto chamado nitrato, que é essa abreviação, NO3. Então, aqui nessa tabela que eu peguei nesse artigo do Andrew Jones, a gente tem aqui alimentos que têm alta concentração, é muito alta, alta, média, baixa, e a beterraba, aqui, ela tem uma quantidade muito alta de nitrato, assim como tem o espinafre, a alface, né? Mas a beterraba ficou famosa porque ela tem uma alta concentração de nitrato. Então ela acabou sendo mais estudada, embora outros também tivessem alta concentração, mas essa acabou ganhando destaque. Bom, e para que serve ter muito nitrato, né? Qual é a lógica por trás desse efeito ergogênico? Então, antes de falar de nitrato, eu vou falar de uma via que é chamada via da L-arginina. L-arginina é um aminoácido e no nosso organismo, então todo o alimento que tem L-arginina, uma vez que ele é absorvido, existe uma enzima chamada NO-sintase. Sintase significa que ela vai fazer uma síntese. Então ela vai converter L-arginina, esse aminoácido, em NO, que é óxido nítrico. E o que é o óxido nítrico? O óxido nítrico é um potente vasodilatador. Ele vai pegar os vasos e vai aumentar o seu calibre. Então, vasodilatar, vai aumentar o calibre do vaso. Essa é uma via que funciona super bem, mas ela é uma via que você não consegue influenciar muito. Então, se você começar a ingerir muito L-arginina, não vai necessariamente se converter em mais óxido nítrico e vai ter mais efeito vasodilatador. Mas a gente tem uma via chamada via alternativa, ou via secundária, que aí entra o nitrato. Então, aqui o NO3, quando ele entra no nosso organismo, ele é reduzido a nitrito, então NO2, e depois o nitrito tem o poder de ser convertido em óxido nítrico. Então, é o mesmo óxido nítrico, só que agora a origem não é L-arginina, a origem é nitrato. Então aqui a gente tem uma somatória de duas vias produzindo vários vasodilatadores. Essa via alternativa, ela é usada, né, ela é acionada em condições especiais. Quais são essas condições? Se a gente tiver com baixa quantidade de oxigênio no nosso músculo ou tiver uma baixa no pH, essa via é mais ativa. Por quê? Porque se tiver baixo oxigênio e o pH está muito baixo, você precisa de oxigênio. E aí, para isso, você tem que ter vasodilatação, ou seja, mais sangue chegando naquele músculo, levando o oxigênio. E que ambiente que provoca isso? Né? Uma queda intramuscular de O2 e uma queda no pH? O exercício físico. Né? Então, qualquer exercício, você começa a fazer exercício, claro, quanto mais intenso, mais cai oxigênio e mais cai pH. Mas mesmo os exercícios mais leves também já tem alteração nisso.
Então aí isso começa a acionar essa via. Tá? Então primeira pista de um efeito ergogênico da beterraba é que a produção aumentada de óxido nítrico levaria a uma maior oferta de oxigênio para o músculo esquelético. Só que depois alguns estudos começaram a mostrar que não era bem isso, né? Não era esse o principal efeito. O principal efeito mesmo era que o nitrito ele tinha um efeito ergogênico por si só, independente de ser convertido ou não a óxido nítrico. Então, ele mesmo conseguia mudar coisas nas células, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, que poderia ser ergogênico. Bom, mas antes de passar para o que o nitrito faz na célula, é bom a gente entender o processo, que ele é meio chatinho, meio difícil. Então, vou bem devagar aqui para poder todo mundo entender. Então, como é que funciona se eu tomar nitrato? Né? Não tem como tomar nitrito, tem que tomar nitrato, o NO3. Então, aqui, ó, NO3, eu vou e faço a ingestão, ele entra na minha boca, ele vai descer pelo esôfago, vai chegar no estômago e vai chegar no intestino. Então, esse passo 2 agora. Então, nitrato está aqui no intestino. Chegou no intestino, ele começa a ser absorvido para a corrente sanguínea. Então, vai cair na corrente sanguínea, isso. E pela corrente sanguínea, então, isso vai se espalhar para o corpo todo. Então, vai ter nitrato chegando em todos os tecidos. O que interessa aqui é que ele chega na boca, mas não por onde entrou, né? Chega pela corrente sanguínea na boca. E lá ele se mistura com a saliva. Então, a mistura de nitrato lá na saliva vai fazer a conversão para nitrito. Então, vai ser reduzido a nitrito. E quem faz isso são as bactérias que estão presentes na língua, no topo da nossa língua. Bactérias que não são prejudiciais à nossa saúde, né? São bactérias que vivem lá. Mas se você faz uso de antibactericida, por exemplo, o efeito do suplemento de nitrato diminui bastante. Por quê? Porque não tem as bactérias para reduzir a nitrito. Tá? Então, essa é uma dica importante aí. Uma vez que você reduz nitrito na saliva, começa a acumular nitrito na saliva. E o que você faz com a saliva normalmente? Você engole ela, né? Então a saliva vem, engole, vai voltar pelo esôfago, vai passar pelo estômago e vai chegar de novo no intestino. Só que agora não é nitrato que está chegando, é nitrito. Então esse passo 4 aqui. Tá? E aí, esse passo 4 absorve esse nitrito e esse nitrito volta para a corrente sanguínea. Então ele tem um loop aqui, ingere nitrato, ele é absorvido, sangue, boca. Convertido a nitrito, ele é ingerido, absorvido, sangue. Tá? E qual é o tempo disso? O nitrato ele demora mais ou menos 1 hora para chegar no sangue, então, no plasma. Né? Então ele vai descer, vai ser absorvido depois de 1 hora. Só que como tem que dar outra volta, ele tem que voltar, ser convertido a nitrito, descer tudo de novo. Aí, para chegar o nitrito na corrente sanguínea, já pode demorar de 2 a 3 horas. E aí já dá uma pista que o suplemento teria que ser ingerido 3 horas antes do exercício. Né? E qual é o principal efeito que isso causa no exercício? Então a gente vai voltar agora para o efeito do nitrito, independente do óxido nítrico. Vamos esquecer um pouquinho o óxido nítrico agora. Ele reduz o consumo de oxigênio. Então aqui eu tenho um consumo de oxigênio nesse eixo Y, e no eixo X aqui eu tenho o exercício. Esse é um estudo da Thaisa, que foi um estudo de mestrado da Thaisa, aqui do nosso grupo de pesquisa. E aí o que a gente tem? As bolinhas brancas é o placebo, então normalmente num exercício como esse o consumo de oxigênio aumenta e depois ele tende a estabilizar e aumentar um pouquinho aqui no final. Quando eu faço o uso de nitrato, né, que vai depois ser reduzido a nitrito, a gente vê aqui que ele aumenta, ele mais ou menos fica igual ao placebo, mas depois ele começa a ficar mais baixo. Né? Então o efeito principal do nitrato é reduzir esse consumo de oxigênio depois de um tempo de exercício. Bom, e qual é a vantagem em reduzir o consumo de oxigênio, ou seja, esse organismo consumir menos oxigênio do que ele consome normalmente? Se você fizer uma analogia com o carro, seria basicamente o seguinte.
você vai reduzir o consumo de gasolina ou álcool do seu carro para percorrer a mesma distância. Então, com oxigênio é a mesma coisa, né? Tem até uma aula aqui no canal sobre economia de corrida, que eu falo sobre isso, que é você diminui o consumo de oxigênio para fazer o mesmo exercício. Ou seja, se eu for correr 1 km e consumir menos oxigênio, eu sou mais eficiente. É igual o carro. Se andar 1 km e consumir menos gasolina, ele é mais eficiente. Então essa é a vantagem do suplemento. E por que que reduz o consumo de oxigênio? O que que o nitrito, né, que é a substância ativa, faz que diminui o consumo de oxigênio? Tem duas hipóteses. As duas hipóteses provavelmente acontecem. A primeira é aumentar a eficiência contrátil. E a segunda é aumentar a eficiência metabólica. Também não são conceitos simples, eu vou explicar devagar. Então, o que é aumentar a eficiência contrátil? Vamos fazer a seguinte analogia. Essa analogia que eu estou fazendo, eu não sei se é verdadeira, o conceito está correto, mas os valores eles são hipotéticos, né? Então, vamos imaginar que você queira levantar 1 kg. E para levantar 1 kg, você gaste 100 ATPs. Se o seu músculo, se a contração do seu músculo passar a ser mais eficiente, ou seja, se você levantar os mesmos 1 kg, mas para isso gastar só 95 ATPs, você ganhou em eficiência contrátil. Então, aqui 5% de ganho na eficiência contrátil. Bom, então se você gasta menos ATP para fazer a contração muscular, você também pode consumir menos oxigênio para converter esse oxigênio em ATP, né? A gente aprende lá em bioquímica que quem gera mais ATP é o oxigênio, né? E o que é ganho de eficiência metabólica? O conceito é parecido. Vamos imaginar o seguinte: para gerar 5 ATPs, eu tenho que consumir uma molécula de oxigênio. Se eu conseguir, com a mesma molécula de oxigênio, produzir 5,25 ATPs, ou seja, 1/4 de ATP a mais ali, isso dá um ganho de 5%. Então, aqui, de novo, eu fiquei mais eficiente, ou seja, eu peguei a mesma quantidade de oxigênio e gerei mais ATP. Então, quando a gente fala ganhou eficiência contrátil, significa que eu consigo levantar mais, fazer o mesmo trabalho gastando menos ATP. Quando eu digo que eu ganhei eficiência metabólica, eu consigo gerar mais ATP com a mesma quantidade de oxigênio. Então, os dois vão ser um ganho de eficiência. Eu estou mais econômico, né? Fazendo o mesmo trabalho, a mesma tarefa, mas economizando energia. E por que é importante economizar energia? Economizar energia é importante porque às vezes a energia é limitada quando você está fazendo exercício. Então você vai fazer um exercício e energia limitada, quanto menos você gastar, melhor, né? E claro, sem perder performance. Bom, então entendido aqui o mecanismo, né? Não é um mecanismo simples, é difícil de entender, mas espero que tenha ficado o mais didático possível. Agora, questões práticas, né? Como é que se usa isso? Então, algumas recomendações para o dia a dia. O consumo é mais ou menos 5 a 7 milimol de nitrato. O que dá, se você corrigir pelo peso, dá mais ou menos 0,1 milimol por quilo ou 9 miligramas por quilo. Essa suplementação seria se você usasse ele como um químico, né? Comprasse ele isolado. Embora em estudos científicos se faça isso, não é o modo mais comum. O modo mais comum é tomar suco de beterraba, né? Então, mais ou menos meio litro de suco de beterraba gera essa quantidade aqui. Então, em termos práticos, seria meio litro de suco de beterraba. E lógico que quando a gente fala de um alimento assim, várias coisas influenciam. Depende de onde essa beterraba foi plantada, se ela é mais rica ou menos rica em nitrato. Tá? Tem sucos comerciais específicos que medem a quantidade de nitrato como suplemento, mas se você for tomar beterraba mesmo, tem que entender que às vezes precisa um pouquinho mais para ter efeito ergogênico. Como a gente comentou, não adianta tomar agora e sair fazendo exercício, precisaria de pelo menos 3 horas antes do exercício para que dê tempo de nitrato ser absorvido, passar para a boca e converter em nitrito, descer para o intestino e ser absorvido de novo.
Então, você pode fazer isso uma vez. Então, eu vou fazer exercício daqui a 3 horas, tomo o suco de beterraba. Tem estudos que mostram que talvez seja mais eficiente fazer o uso por mais dias, pelo menos 3 dias, né? Sendo que no terceiro dia, que é quando você for fazer exercício, você também teria que fazer 3 horas antes desse exercício. E muitos estudos fazem por 15 dias e mesmo fazendo por 15 dias o efeito não se perde o efeito. Então não há uma saturação de efeito, pelo menos dentro desse intervalo. Então pode tomar por 15 dias, pelo menos. Uma vez que você toma e aumenta nitrito, isso deve ficar alto no seu plasma ali por mais ou menos 6 a 9 horas. Então, se você fizer o exercício 4 horas depois de ter tomado, 5 horas, 6 horas depois de ter tomado, é provável que o efeito ainda permaneça. Então, 3 horas é o mínimo, mas você pode tomar 6 horas antes, por exemplo, que o efeito ainda permanece. Tomar um dia antes e fazer o exercício no dia seguinte, ou seja, mais de 9 horas, já não tem mais efeito. E tem vários estudos também que mostram que quando o indivíduo é muito treinado, ela diminui o efeito, né? Então, quanto mais treinado for, menos esse suplemento vai ser benéfico. Tá? Então, seja um suplemento para pessoas moderadamente treinadas. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, essa aula sobre nitrato. Eu devo retomar com mais uma aula de nitrato, aí mostrando aspectos mais práticos, né, assim, de aumenta desempenho, que desempenho que prova, né, de ciclismo, de corrida, que tipo de prova, né, mas é importante entender como é que funciona o suplemento para ver se tem sentido ou não fazer uso, tá bom? Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dê o like e compartilhe aí com quem você acha que teria interesse nesse vídeo. Muito obrigado, abraço, tchau, tchau. Até mais.